Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos começar essa live agora, 8 horas horário do Brasil, 7 horas horário aqui de Orlando. E a galera pode ir entrando, pode ir chegando. E hoje a gente vai falar um pouquinho com um estudante, o Ramsés, que é um estudante F1 aqui nos Estados Unidos. Ele veio aí do Brasil, se eu não me engano, Fortaleza. Mas a gente vai bater um papo com ele, vai entender melhor como é que isso tudo funcionou na cabeça dele e da família dele, né? Como é que ele planejou e tudo. Então a ideia de hoje é pegar pessoas como vocês. Hello, Mohammed! Mohammed is here, Saudi Arabia. Good, man. Nice to see you. Legal, guys. Então, yeah, English, my friend. That's it. Mohammed também foi um amigo aqui, muito querido aqui nos Estados Unidos. Mohammed is a friend here in the United States. He came to study English with us. Is my colleague, my friend. Is a special person. É isso aí, guys. Então vamos lá. Thank you, my friend. Thank you. So, então vamos falar um pouquinho do estudante internacional, né? Como é que funciona isso na cabeça da galera? Como é que a galera pensa em vir para cá, para os Estados Unidos, para Orlando, para começar a estudar, né? Vamos esperar o Ramsés entrar. Enquanto isso, pessoal, eu vou pedir a vocês, a gente criou uma página, tá? Agora lá no Facebook, é uma página super nova. Ela chama A Caminho de Orlando com visto de estudante F1. Ok? Então ela é bem específica para a galera do F1. É claro que muita coisa que a gente fala aqui serve para você que está vindo para a América, né? Para você que está vindo para os Estados Unidos. Muita coisa você vai usar. Independente de você ser F1 ou não, você vai acabar usando, tá? Mas o legal é que a gente quer focar no público do F1, que é o que de fato eu vejo todo dia, né? Então, a gente criou essa página lá no Facebook. Depois vocês entram lá, curtem a página. Tem poucos seguidores, ela foi criada ontem à tarde. A gente ainda começou a divulgar essa página. Tá vindo um projeto novo por aí que eu já vinha falado com vocês em outras lives, né? Sobre a questão da assessoria, que, para quem não sabe, eu tenho uma empresa aqui chamada SCT, e essa empresa ela faz alguns processos de assessoria, e a gente está com um projeto novo dentro da SCT, que é um projeto digital, um projeto online, e a gente vai estar lançando esse projeto em dezembro. Então, se vocês quiserem saber mais, principalmente a galera que está querendo vir para os Estados Unidos, que está querendo estudar, tem realmente que ficar ligado lá no nosso Facebook e também ligado no nosso Instagram, tá? Então, não sei se o Ramsés já entrou aqui. Ramsés, você está por aqui já? Dá um oi aí se você tiver. Acho que não. Vamos ver se ele vai entrar. E galera, uma coisa legal que vocês podem fazer também é colocar as dúvidas de vocês, tá? Então, sempre que a gente postar alguma coisa, principalmente abrir caixinha de pergunta, traz pra gente o que vocês gostariam de saber e a gente vai trazer para vocês. A ideia é criar um canal confiável para vocês, tá? A ideia é criar um canal onde vocês possam ter uma fonte de informação segura, que não seja algo recortado, né? Fatiado, que você tem que ficar montando esse quebra-cabeça para depois você poder usar essas informações. Então, a ideia é essa, de você realmente estar conseguindo ter as informações em um lugar só, tá? Então, quinta-feira que vem a gente vai ter uma outra live com outro estudante, que é o Douglas, que é uma live também muito interessante, que o Douglas ele é um brasileiro, mas ele morou no Japão muitos anos e ele veio do Japão para os Estados Unidos. Então ele vai contar também como é que foi essa experiência de vir para o Japão para cá, o que trouxe ele a vir para cá, por que ele está buscando os Estados Unidos. E o Douglas também, quando chegou aqui, foi assessorado, eu ajudei ele em algumas coisas, enfim. E aí ele vai contar um pouquinho da história dele, das dificuldades que ele teve, para vocês também ficarem sabendo, beleza? Na semana seguinte, terça-feira, a gente vai ter uma live especial, que já está confirmada também, com o Teacher Fernando, e a gente vai falar um pouquinho do inglês, da questão do inglês para quem está vindo como F1, tá?
Então, beleza, o Ramacés entrou aqui, eu vou chamar ele já. E Felipe perguntou, deve ser Felipe, né? Felipe 1N. Perguntou se é só Orlando. Como eu falei aqui no início, o nosso foco é Orlando, tá? Mas você vai ter informação aqui que vai servir para qualquer lugar dos Estados Unidos que você vá. Tá? Até porque o F1 ele não é para Orlando, ele é para os Estados Unidos. Então, a informação em relação a visto, você vai ter muita coisa aqui que você vai usar. Informações que a gente fala também sobre detalhes da tua chegada, preparação e tudo isso, muita coisa você vai poder usar também, porque você pode usar em qualquer lugar. Mas a gente quer focar em Orlando porque já é um público muito grande, gente. Vocês não têm noção de quantas pessoas acabam vindo para Orlando, tá? Então a gente vai focar em Orlando, mas é claro, se você tiver uma pergunta de um outro estado, pode fazer e a gente vai respondê-la para você também, tá? Vamos chamar o Ramsés aqui. Vamos ver se ele vai entrar aqui com a gente. Fala, Ramsés! Boa noite, Rafael. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Na correria boa, mas Bacana. tudo bem. Bacana, muito legal. Cara, primeiro te agradecer de montão por você estar cedendo uma parte do teu tempo. Eu sei que você é um cara ocupado lá no Brasil, que você tem teu business lá e tudo, e tá nesse corre aqui de chegada de Orlando. Então, te agradecer de coração o teu tempo, a tua disponibilidade para vir bater um papo, cara, e ajudar, né? Porque, na verdade, a ideia é essa, é ajudar a galera que tá chegando aí e que precisa desse apoio, né? Então, me fala um pouquinho aí, quando foi que você chegou aqui em Orlando? Fala pra galera saber. Bom, eu cheguei em Orlando, vindo de Fortaleza, né, do Brasil, no dia 7 de outubro. 7 de outubro. Há pouco mais que 3 semanas, né? Vou fazer um mês agora, no domingo. Legal. E você, então, é de Fortaleza, né? Sim, Fortaleza, Ceará. Bacana. E quem veio com você, Ramsés, nessa tua empreitada aí? Cara, veio minha esposa e o meu filho de 2 anos, né? A gente optou que, desde o começo, que se fosse para vir, para ter essa experiência, essa imersão, que fosse uma coisa para a família toda, né? Que toda a família pudesse usufruir, né? Então, foi pensado dessa forma. Então, viemos todos para cá, demos uma pausa nas coisas no Brasil e viemos todos para cá. Bacana. Você veio como F1 e eles como F2. Exatamente. Eu como F1, porque a minha demanda pelo inglês profissional já existia no Brasil, então eu juntei isso, desenvolver meu inglês e trazer a minha família para essa imersão aqui, dessa vivência, né? De você realmente ter uma realidade americana 24 horas por dia. Certo. E lá no Brasil, qual é o teu business, cara? Só pra galera entender, assim, qual a perspectiva de... Né? Porque tem gente aqui de tudo quanto é jeito. Tem gente aqui que o cara tá desempregado e tem um sonho americano, tem o cara que é empresário que quer vir pra cá, tem o cara que tem um emprego, mas não tá muito feliz, tá querendo largar o emprego e vir. O que você fazia lá no Brasil? O que você faz lá no Brasil, né? Porque teu business continua lá, né? Exato. Cara, eu sou representante comercial especializado em comunicação visual, né? Eu represento fábricas de produtos e insumos para comunicação visual. E o que é comunicação visual? São adesivos para sinalização de loja, fachadas, envelopamento automotivo, todo esse tipo de produto. E é um segmento muito técnico e muito específico. E no Brasil, eu já concorria com marcas de outros países. Então, por exemplo, a minha marca que eu trabalho, que é a Imprimax, posso falar sem problema nenhum, concorria com 3M, concorria com Avery, concorria com Arlon, que são marcas americanas, marcas que têm base na Europa. E quando você ia para feiras, quando você ia desenvolver cursos, procurar material técnico, tudo isso estava em inglês. Então foi uma barreira que eu comecei a sentir que, se eu quiser algo diferente, se eu quiser incrementar algumas ações maiores, o inglês eu tenho que estar no topo, tenho que estar no top de linha do inglês para eu poder desenvolver e poder competir com esses caras, porque esses caras chegavam no Brasil botando banca e a gente tinha que poder rebater e falar no mesmo patamar, né? No mesmo olho no olho. Entendi. Legal. Então a ideia surgiu daí, né? Do teu business que você tinha e da necessidade de você usar o inglês. Exatamente. Nós temos, por ser um segmento muito técnico, nós temos várias feiras espalhadas ao redor do mundo e que as pessoas se cruzam. Então, por exemplo, você chegar numa feira, mesmo sendo no Brasil, você vai encontrar pessoas que vêm da Europa, você vai encontrar pessoas que vêm da China, né?
dos Estados Unidos, né? E essas pessoas falam inglês como uma língua universal. Então, Entendi. mesmo que eu conseguisse me comunicar para negociar, para vender, para ser mais assertivo e incisivo na minha negociação, o inglês que eu tinha já não me era satisfatório. Entendi. E como é que foi você chegar para para tua esposa? Porque eu não sei se a ideia partiu de você ou dela. Como é que foi você chegar para a família e falar assim, ó, galera, estamos embarcando para os Estados Unidos. Como é que foi essa história? Cara, a gente já vinha para Orlando a passeio, né? A gente já conhecia a cidade, já tinha uma certa noção. Apesar de que hoje eu posso dizer é totalmente diferente você vir a passeio e vir para estudar. Mas nós já conhecíamos a cidade, nós gostávamos. E quando surgiu essa necessidade, e eu comecei a explanar para minha esposa, olha, o que você acha da gente passar um período fora, né? Aí ela começou a entender a ideia, assimilar, viu que era vantajoso para ela também, né? Uma experiência de vida para ela. E a gente ficou procurando uma data que encaixasse para todos, né? Porque, por exemplo, antes do meu filho entrar na escola no Brasil, um período do ano em que não fosse tão corrido de eventos e feiras que eu pudesse disponibilizar para poder viajar. E aí a gente foi desenvolvendo isso. Desde 2019 a gente já estava levantando informações, Covid apareceu, atrasou alguns processos, e aí no final, isso em 2021, a gente pensou, vamos agora aproveitar essa janela que a gente tem e embarcar. Entendi. Pessoal, ó, quem está chegando agora, clica no aviãozinho aí, manda um aviãozinho para a galera, para o pessoal saber que está rolando a live, tá? A gente vai deixar a live gravada também, mas é bom se puder assistir ao vivo para fazer pergunta, a gente vai tirar mais dúvida. Legal? Então, Ramsés, aí você foi, comentou com a tua esposa e tal, mas assim, você tinha que planejar, você tinha que começar, você tinha que dar um ponto de partida. Você já sabia como é que funcionava todo esse trâmite de vir para cá, qual o visto que você ia usar, como é que foi isso? Qual foi o seu primeiro passo? Cara, meu primeiro passo foi definir o local efetivamente, porque, por exemplo, a gente conhece Orlando, você conhece Miami, mas cidades com estrutura, com escolas, com tudo, o primeiro passo foi definir o local. Calhou que Orlando tinha a estrutura que a gente precisava. Segundo passo foi ver qual era o visto que realmente se encaixava. E aí, essa é a parte bem difícil. Por quê? Porque tem muita informação na internet, mas muita informação incompleta. Então, o que eu fiz? Cara, não vou seguir nada de roteirinho prefeito por youtuber, por ninguém. Eu peguei uma lista na internet, você pode achar, procurar escolas com F1, escolas habilitadas SERVES, você consegue achar isso. E eu fui entrando em contato com algumas escolas para ver como funcionava. O que é que eu ia precisar, quais seriam os valores. E aí foi o meu primeiro baque. Que era Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sabia que existia o F1? Porque existe uma galera que, tipo assim, não tem nem ideia. O pessoal acha assim, eu vou com turista, porque o meu amigo foi, ficou lá. Como é que você descobriu o F1? Pronto. Eu sabia, né, de pesquisar que existiam vários tipos de visto, né? Então, eu entrei em informações direto na embaixada, porque, por exemplo, a embaixada americana tem sites com essas informações. Então, em vez de pegar em algum lugar que fulano falou e escreveu, eu fui na embaixada, tinha uma lista dos tipos de visto, e tinha lá, visto F1, visto de estudante, né, que aí tem algumas características do tempo de curso, algumas coisas, e que permitia que eu trouxesse a minha família comigo. Entendi. Que é fundamental para mim. Então, assim, eu cheguei no F1 e do F1 eu fui para as escolas. Entendi. Bom, aí você chegou na F1, começou a dar uma pesquisada nas escolas. Eu sei que você chegou a conversar comigo, né? Porque eu represento uma das escolas aqui em Orlando e tal. E aí eu sempre faço uma reunião ali de 1 hora, mais ou menos, né? A gente bate um papo durante 1 hora, eu faço uma série de perguntas para a pessoa. Enfim, eu procuro entender realmente qual é a necessidade dela, até para dizer para ela, ó, cara, não dá para você vir para essa escola, você tem que procurar uma outra, né? Dependendo da necessidade que ela tem. Até porque a escola que eu represento, que é a OLA, é uma escola que é muito voltada para a parte acadêmica, para ensinar o inglês realmente, né? Então, a gente faz essa entrevista, né? Então, aí você encontrou o F1, você começou a pesquisar a escola, e aí como é que você foi, a partir daí, como é que você fez? Bom, comecei a procurar a escola e comecei a entrar em contato, passar e-mail, e eu tenho, como eu disse, eu trabalho com vendas, né? Então, o atendimento é uma coisa que eu prezo muito.
Então, qualquer escola que me vinha com meio termo, eu comecei a descartar. Porque é aquela coisa, olha, eu já sabia o que eu queria. Ó, eu quero passar X meses, eu quero levar a minha família, eu quero poder entrar nos Estados Unidos, sair nos Estados Unidos e eu não quero correr nenhum tipo de risco. Então, quando você conversa com alguém que diz, talvez você possa fazer dessa forma, ou você, na entrevista do visto, você não pode falar isso. Então, você já começa a ficar um pouco inseguro nesse processo. Então, Certo. esse foi o meu segundo filtro. Eu me lembro que essa pergunta você fez para mim, isso aí tá, agora você falou, me lembrei. Você falou assim, ó, cara, eu tô indo com a minha família, eu não quero correr risco, então eu preciso que você diga para mim o que de fato eu posso e o que eu não posso. Exato. Eu Que me foi uma coisa muito importante, porque algumas perguntas que eu te fiz, eu já sabia a resposta. Sim. Mas eu queria ver como é que tu ia me direcionar, porque houveram situações de escolas que, assim, não diz que está levando tanto de dinheiro. Não diz que está indo estudar. Não diz. Cara, eu tenho que entrar e sair do lugar do mesmo jeito. Correto, bonitinho, sem correr risco, sem... Então, foi essa situação que foi o filtro. Até chegar nas escolas mais sérias, escolas que você tinha um embasamento e que tinham também uma preocupação acadêmica. Como eu disse, tem muita escola que quer te vender um visto. Eu realmente vim para aprender inglês. Eu quero sair daqui com um certificado de proficiência, eu quero realmente estar dominando a língua, essa conversa, para poder executar bem as minhas funções. Né? Entendi. Maravilha. E aí, depois que você escolheu a escola, vem aquela fatídica situação da entrevista consular, né? Então, eu me lembro que a gente falou um pouquinho da entrevista, a gente aborda também alguns assuntos ali que podem ser tocados na entrevista e tal. E o que você sentiu confiança, assim, para ir para a entrevista? Como é que foi você falar assim, putz, estou pronto, vou para a entrevista? Bom, eu acho que do jeito como é a entrevista no Brasil, é muito difícil você chegar e dizer que está pronto, né? 100%. Mas todo o processo que a gente fez, todas as conversas que eu tive contigo, e não foram só uma, né? Então, a gente conversou bastante, a gente trocou muita ideia a respeito de termos, de nomenclaturas, coisas que realmente poderiam gerar uma duplicidade de interpretação, né? Que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Você vai falar que você está indo estudar, mas você não tem certos termos que é bom você não gerar uma duplicidade, né? Para o cara não interpretar de outra forma. E a gente estava falando de um período de pandemia. Então, eu fui fazer meu processo de entrevista num período em que praticamente só estudantes estavam fazendo, né? Porque era o único que estava disponível. Então, tinha muita gente que estava fazendo visto de estudante simplesmente para entrar nos Estados Unidos. Então, eles estavam extremamente rigorosos. Certo. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu acho que eu me lembro, mas você pediu o I-20 para quanto tempo? Eu pedi para 3 meses. 3 meses. Caramba, cara. Eu achei que fosse 6. Ótimo você dizer isso aqui. Pronto. Galera, eu recebo essa pergunta, inclusive semana passada eu deixei um vídeo lá no post do Instagram de todo mundo me pergunta assim, Ramsés, e eu acho que você me perguntou isso também, né? Rafael, será que se eu pedir para 3 meses o meu visto tem chance de ser negado? Que eu tô ouvindo dizer que todo mundo nega quando pede para 3 meses. E aí eu falei, não, Ramsés, não funciona assim. Você tem que demonstrar, existem 2 pontos que aprovam você lá no consulado, que é o vínculo no seu país de origem e o outro ponto é a sustentabilidade. Eu ainda incluí um terceiro que é mais pessoal meu, pela minha experiência, né? Mas esses 2 eu sempre falo. Eu falei, então, foca na sustentabilidade. É melhor você apresentar uma sustentabilidade maior, uma prova financeira mais robusta, mesmo que seja para menos tempo. E aí você foi e apresentou para 3 meses. E todo mundo, eu recebo muito essa pergunta, mas muito. O pessoal falando assim, Rafael, para 3 meses vão negar? Você aprova, cara. Nossa, foi ótimo ter. Eu achei que você tivesse pedido para 6, mas foi ótimo você ter dito isso, cara. Não, e até posso complementar. A justificativa financeira que a gente fez para 3 meses, algumas escolas me pediram para 6. Olha isso, gente. Então, e não dá. É o que eu falo, é a sustentabilidade, pessoal. Não é o tempo que você vai apresentar lá no consulado. O oficial consular ele vai te perguntar, né? Quanto tempo você vai passar nos Estados Unidos? Aí o Ramsés foi lá e respondeu, vou passar 3 meses. O oficial consular foi e olhou para o I-20 dele e viu que ele tinha apresentado uma renda substancial para 3 meses. O que o oficial consular fez? Requisito de sustentabilidade ele atingiu. Vamos para o vínculo. Né? Pô, o cara tem uma empresa no Brasil, é representante de vendas e tal, tem vínculo no Brasil. Né? Vamos para o terceiro. Qual é a real necessidade de você estudar no exterior? Né? Que é o que eu boto a mais ali, que eu acho que é o segredinho da entrevista.
né? Então, assim, ótimo, cara, você ter colocado isso. Eu realmente não lembrava, achei que fosse para 6 meses. Mas aí, vamos lá. E você, você foi... Só mais uma informação sobre essa questão dos 3 meses. Algumas escolas me disseram, só por 3 meses, vai com visto de turista. Se você já tem visto de turista, vai com ele, porque você não precisa, são só 3 meses. Só que eu me lembro daquela questão que sempre falam, o seu visto de turista, ele te leva até a porta. E lá o cara vai dizer assim, por que você está vindo fazer turismo no meio de uma pandemia? E aí, ele pode te negar. Então, o I-20 era a minha segurança de, como eu disse, eu vou poder entrar, eu vou poder circular. E o I-20 é muito importante quando você está aqui. Porque aí você vai precisar comprar um carro, você vai precisar alugar um apartamento. E aí o I-20 é a base de tudo isso, porque se você vier como turista, cara, vai ser mais difícil ainda. Isso eu falo bastante também. Dá um oi aqui pro Orlando. O Orlando ele veio comigo também. O Orlando é de Belém, se eu não me engano. Me corrija aí, né, Orlando? Se eu tiver errado, você me corrige. Mas você veio de Belém e ele é dono de uma padaria super famosa lá em Belém. Como é que é o nome da padaria? É Padaria do Careca. É isso mesmo, Orlando? Fala aí pra gente, se for. Tá? Obrigado por você estar aqui presente. Espero que você volte, né? Porque eu tô sabendo que você foi pro Brasil, mas eu também já ouvi dizer que você tá querendo voltar. Então, vê se você volta logo aqui e vem estudar na aula com a gente, que vai ser um prazer te receber. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Ramsés. Qual foi o teu maior medo nesse projeto? Né? Você falou que quando você chegou aqui, você teve que usar o visto F1 e foi legal você ter o visto F1, porque facilitou algumas coisas para você. Mas qual foi o teu maior medo quando você falou, putz, agora eu vou? Cara, boa pergunta, assim. Eu acho que quando eu vi, eu já estava muito decidido. Então, medo não é bem a palavra. Eu tive alguns imprevistos, algumas coisas que se prolongaram mais do que o que eu tinha planejado. Vou te dar um exemplo. Você procurar um apartamento, né? Porque sejam por 3 meses, por 6 meses, você precisa de algum lugar para morar, né? E vamos falar da situação de Orlando. Orlando não tem Airbnb, né? São em locais afastados. Então fica complicado para você realmente ter, por exemplo, chegar na escola, se movimentar e resolver outras coisas. Então, esse período de acertar essas coisas foi mais longo do que eu esperava. Então, isso foi um período que me gerou desconforto. Sou sincero. Medo não, mas desconforto bastante, porque você fica em hotel, você acaba queimando algum tipo de gordura que você estava guardando para alguma outra situação. Então, essa chegada, né, que você precisa fazer as coisas, demora muito. Então, por exemplo, você para achar um carro, pessoal, até para quem está aí, Orlando tem muita opção de tudo que você procurar. Então, por exemplo, vai ter carro para você? Vai. E vai ter 200 lojas oferecendo carro. Então, vai ter apartamento? Vai. Vão ter 200 condomínios. Mas aí você vai achar o seu, você vai ver, cada um tem sua política de trabalho, cada um tem suas exigências. Você tem que ter tempo hábil para visitar esses locais, os deslocamentos aqui. Todo mundo fala, Orlando, tudo é 20 minutos. Mas, literalmente, tudo é 20 minutos. Para você sair de um lugar para outro é 20 minutos. Se for do lado, é 20 minutos. A gente brinca que tudo aqui é 20 minutos. E quando a gente fala assim, poxa, é a 40 minutos. Quando é a 40 minutos, gente, você vai andar muito, porque as rodovias aqui não tem trânsito. Você tem trânsito no horário de pico, se você for para a Force, se você for para umas rodovias específicas. Mas no normal, você não tem trânsito. Então, quando você roda 40 minutos numa rodovia, é porque você rodou muito. Pra você ter uma ideia, tipo, em 1 hora em 50 minutos eu tô em Daytona, que é um lugar onde tem praia, que tem... E é quase 100 quilômetros daqui. Quase, exatamente. E assim, é legal o Ramsés falar isso, porque assim, Orlando, ele falou, Orlando não tem Airbnb. Quando você vai achar Airbnb, você vai achar distante, né? Foi o que o Ramsés falou. Você vai achar, por exemplo, em Kissimmee, que é uma região turística. E aí você vai alugar um Airbnb lá, mas também não é barato. O Airbnb é caro. Você vai gastar 50, 60, 70 dólares por dia para poder se manter. Quer dizer, se você for ficar ali 10 dias para poder alugar seu apartamento, você vai gastar uma grana que você não estava contando, né? Que de repente já é metade do teu aluguel de um mês inteiro, você gastou em 10 dias. Então, assim, quando o Ramsés chegou aqui, ele já tinha a gente já tinha batido algum papo, já tinha dado algumas dicas para ele, porque ele veio como meu cliente da Ola, né? Então ele já tinha mais ou menos uma ideia, mas ele chegou e falou assim para mim,
pô, Rafa, precisava saber como é que funciona essa questão do carro, precisava saber como é que... Eu acho que o carro eu até cheguei a te passar lá no Brasil, você já tinha dado uma olhada, né? Isso, exato. É. E aí chegou aqui para ver o imóvel, e aí o Douglas, que vai estar aqui na semana que vem, na quinta-feira que vem com a gente, ele estava vendo a questão do imóvel comigo e ele me pediu ajuda. E eu indiquei um corretor para o Douglas, e o corretor pegou o Douglas na escola e levou ele para o apartamento. E o Ramsés ficou tentando falar com esse mesmo corretor e ele falou, cara, ó, não tem apartamento, tá difícil. E o cara é tão honesto que ele me falou que ele virou pro Ramsés, você pode confirmar se isso é verdade ou não, mas ele virou e falou assim, Ramsés, aonde eu sei que tem, cara, vai sozinho, eu não vou te cobrar nada para você ir lá. Vai lá sozinho que você vai conseguir alugar. Eu não precisa de você me pagar. É verdade isso, Ramsés? Verdade, totalmente verdade. Então, porque a gente quer também, vamos lá, a gente que no Brasil, a gente é acostumado a resolver as coisas. Então, até essa programação mental de saber que você vai precisar pegar na mão de alguém é complicado. Mas, assim, é necessário, faz parte do processo, faz parte do aprendizado. Porque ligar água aqui é totalmente diferente. O processo de depósito para você alugar um apartamento é totalmente diferente. Eu me lembro, eu fui pagar um depósito de um dos condomínios que eu estava aplicando, eu saquei o dinheiro do bolso, a menina chega e se assustou. Ela falou assim, não, a gente não trabalha com dinheiro, você tem que fazer uma money order. Aí eu, tem que fazer o quê? Isso é uma coisa engraçada, cara, que acontece, assim, eu até postei isso também no Instagram, o que é money order. A galera não sabe, né, o que é money order. E tem muita coisa que você não sabe, assim, até o Wesley, que também tá vindo para cá pela Ola e tal, ele tá aqui e ele botou que essa é a maior aflição de chegada, né, do Brasil para poder... ele falou que é muito difícil conseguir as informações suficientes para poder ter tranquilidade. E é exatamente isso que o Ramsés falou, você fica num quebra-cabeça, você fica juntando peça de tudo quanto é lugar para tentar ter um quebra-cabeça para você fazer isso. Então, assim, essa é uma dificuldade grande, né? Uhum. E vamos pensar o seguinte, quem no Brasil já comprou um carro sem ver? Tipo assim, sem ir na loja? Então, às vezes a pessoa, por que você não compra um carro do Brasil? Cara, é uma programação muito diferente do que a gente tem. Você quer chegar, você quer entrar no carro, você quer ver o pneu, você quer sentir o cheiro, você quer ir no apartamento, você quer ver se o sol, onde é que o sol bate 3 horas da tarde. O brasileiro ele tem muito isso enraizado, né? Porque o carro, por exemplo, para o brasileiro, ele é um patrimônio. Né? A gente bota o nosso carro no imposto de renda. Para o americano, o carro é um meio de locomoção. Então, assim, não importa se o cara tem um carro zero ou se ele tem um carro velho. Ele quer andar no carro porque ele quer sair de um lugar e chegar ao outro. Né? É assim que ele pensa. Então, se eu falar para um americano assim, não, olha, entra aqui no site e compra o carro que eu vou entregar na sua casa, o americano vai entrar, vai comprar o carro e a loja vai entregar na casa dele. Agora, se eu falar para um brasileiro, compra um carro no site que a gente vai entregar na tua casa, o brasileiro vai falar, não, mas peraí, porra, como é que eu vou comprar um carro, né? Então, essa aflição que você teve, eu me lembro que quando eu vim como F1 também, eu me lembro que eu reservei o meu carro no Brasil. Eu comprei no mesmo lugar que você comprou, né? Por isso que eu te indiquei o local. E eu reservei meu carro no Brasil e falei assim, cara, reserva aí para mim. Ele, não, mas você tem que dar um depósito para reservar e tal. Eu consegui convencer ele e ele reservou o carro para mim. Então, eu cheguei aqui, quando a gente faz a assessoria, Ramsés, a gente faz uma rota, a gente faz um roteiro, a gente faz um caminho que a pessoa tem que fazer. Então, o que ela tem que fazer primeiro? O que ela vai fazer depois? O que ela vai fazer no primeiro dia? O que ela pode fazer mais para frente? A gente constrói isso tudo. Então, toda aquela aflição que você teve de falar assim, putz, cheguei, beleza, mas e agora? Eu faço o que primeiro? Né? Porque a primeira vez que você pensa é isso, cara, faço o que primeiro? O que eu preciso fazer primeiro? Não, e você fica naquele pensamento de que as pessoas querem te colocar doido, né? Porque, por exemplo, você vai querer... Não, vou abrir uma conta no banco. Você quer abrir uma conta no banco, você precisa de um comprovante de residência. Como é que eu consigo comprovante de residência? Aí, cara, faz uma conta de telefone. Aí você tem que ir numa conta de telefone para ir conseguir um comprovante. É uma doideira. Esse passo a passo é que a gente dá na assessoria e que é muito legal, porque, cara, isso aí já é 90% do problema resolvido. É claro que eu até brinco assim, eu falo, gente, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, mas vai ser mais simples. Porque tem coisa, por mais que você tente planejar tudo, tem coisa que você não consegue planejar, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, Ramsés. Obviamente a tua família estava contigo, né? Então,
A tua família teve algum medo nesse processo todo? Tua esposa falou, pô, será que a gente está fazendo certo? Será que não? Como é que foi isso para tua família? Cara, como eu disse, a gente veio muito decidido, muito pensado. O processo no Brasil de visto, de entrevista, ele já tem um peso em si. Então, quando essa coisa dá certo, deu tudo certo na nossa cabeça, a gente disse, não, é a vontade de Deus nesse nosso projeto, então a gente vai com essa certeza de que a gente vai conseguir. Não viemos com a ilusão de que seria fácil, de que seria mais simples. A gente sabia que a gente ia precisar de 2, 3 semanas para achar uma casa, a gente sabia que a gente ia precisar de uma semana para um carro. Então, tudo isso a gente veio. Claro que no dia a dia, quando você começa a levar não, porque ninguém te conhece, né? O seu CPF não vale nada, você não tem um social, você chega aqui, por mais que você tenha uma base de inglês, você abre a boca, as pessoas sabem que você não é daqui. Então, isso gera também uma insegurança, tipo assim, será que eu estou sendo enganado? Será que essa pessoa está me passando a informação correta? Então, todo esse processo, ele é doloroso, né? Isso leva tempo, mas isso te cria casca. Mas hoje você me pergunta, se você tivesse alguma coisa que te poupasse esses processos, essas portas na cara, eu pagaria com o maior prazer. Legal, Porque... cara. Olha, é muito bom ouvir isso, porque as pessoas falam assim para mim, né? Eu vou até abrir meu coração aqui para vocês, que é o seguinte: todo mundo fala assim para mim, Rafa, eu fiz esse mesmo processo que você fez, né? E que a maior parte da galera do F1 vai fazer. Eu consegui fazer um pouco mais estruturado, porque eu me planejei 2 anos antes, mas eu vou contar a minha história legal, eu vou contar para vocês. A gente vai ter em dezembro aqui uma assessoria grátis, tá? E a gente vai fazer durante um período em dezembro. Provavelmente ali do dia 7 ao dia 9 de dezembro, a gente vai estar divulgando isso mais aqui para vocês. E eu vou contar um pouquinho da minha história lá, então não vou me alongar aqui, que a ideia é que o Ramsés traga um pouco da experiência dele. Mas eu consegui fazer de uma maneira mais organizada e eu consegui alugar meu apartamento no primeiro dia, consegui comprar meu carro, consegui fazer tudo mais ou menos que no primeiro dia, assim, porque eu já tinha uma noção. Né? Apesar de eu ter eu tinha uma pessoa que me direcionava, mas que ela não tinha tempo de ir comigo, de resolver. Então ela só dizia assim, ó, entra naquela porta, eu ia lá e entrava, ó, faz aquilo ali, eu ia lá e fazia. Mas não tinha tempo de ficar comigo ali o tempo inteiro, né? Mas como eu já tinha estudado bastante, assim, eu tinha mais ou menos uma noção. Então, é legal ouvir você falando isso, porque a galera fala assim pra mim, né? Quando eu falei que eu ia abrir meu coração aqui, que todo mundo fala, Rafael, por que você não dá essas informações para as pessoas, não vende essas informações para a pessoa? Por que você não faz alguma coisa para que as pessoas possam... Eu falei, cara, porque eu não sei fazer nada meia boca, sabe? Não funciona comigo. Então, eu tenho algumas pessoas que são alguns assessorados meus, que eu faço no dia a dia, só que é um número limitado de pessoas. Eu não consigo atender, por exemplo, 30, 40, 50 pessoas. O Ramsés sabe como é que é a minha vida lá na Ola, minha porta sempre é fechadinha, né? Bem corrido. E trabalhando o tempo inteiro. De vez em quando alguém bate lá na porta, a gente atende e tal. Então, agora, Ramsés, me convenceram, falando assim, cara, formata isso. Eu falei, beleza, então eu vou formatar isso tudo, vou fazer uma assessoria gratuita em dezembro e conforme for a gente segue para algum projeto maior online pela SCT. E é isso que a gente está falando. Então é muito bom ouvir você falando isso, porque eu realmente acredito que o caminho pode ser simplificado, ele pode ser mais simples do que um caminho normal, não é mesmo? Não, como eu disse, eu passei por... Até eu chegar no meu apartamento, foram quase 10 visitas. Isso é tempo, é desgaste, é conversa, é cansativo você levar não. Você aplicou para mais de um? Você aplicou para mais de um apartamento? Apliquei para 2, mas visitei vários, né? Só aplicava para aqueles que eu tinha certeza, porque a aplicação não volta, né? Exatamente. Então, normalmente são $75 por aplicação, para cada pessoa que vai morar. Então você imagina, galera, você gasta às vezes $300 para aplicar, $200 para aplicar. Então existe uma forma de você aplicar de uma maneira mais certa, tá? Para você não perder tanto dinheiro. Exatamente. Então, isso é maçante também para o teu dia a dia, porque você quer começar a fazer outras coisas, né? A gente às vezes vem para cá para estudar por X horas e nas outras horas você já está considerando, cara, eu tenho que trabalhar no Brasil, eu tenho que responder meus e-mails do Brasil, eu quero continuar gerando a renda que a gente tem no Brasil. E às vezes você tem que parar isso para você
ir no apartamento para a pessoa te mostrar, para depois chegar para ti com um sorriso mais lindo do mundo e dizer, cara, tem o apartamento para você, você só tem que ter $64.000 na conta. Como se fosse achar na É, esquina, né? então isso é muito fora da realidade. Carro também, porque tem todo tipo de processo, todo tipo de taxa de juros, até você aprender isso. E, por exemplo, não foi o meu caso, mas a gente conversa com várias pessoas. Tem gente que chega aqui para estudar e a primeira semana é turismo. Então é um cara que, assim, eu tô indo na Universal, depois eu vou na Disney, aí o cara vai ver, o cara gastou 400, $300 de ingresso de brinquedo. E, cara, isso vai fazer falta no momento, porque isso é um depósito, isso é uma conta de luz que você tem que pagar antes para poder ligar, porque você não é ninguém aqui. É uma palavra. Você tem depósito para várias coisas, né? Então você tem que saber o quanto você tem que trazer de dinheiro, isso é importante, né? Então, isso tudo a gente aborda, cara. Isso tudo a gente fala. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um sonho, né? Que você falou que o teu inglês seria usar ele no teu trabalho, né? Uhum. Você acha que, pelo que você já viu aqui, eu sei que é pouco tempo, você chegou aqui em outubro, né? Mas assim, o que você já viu aqui, você acha que esse sonho pode abrir portas para outros sonhos para você? Cara, com certeza. Tipo, primeiro, eu gostei muito vou falar agora da escola que você trabalha. A gente já viu, nesse meu curto tempo, eu já vi pessoas que trocaram de outras escolas para ir para a Ola. Eu já vi feedbacks de pessoas que estão encerrando. Então, você percebe uma progressão, essa é a palavra. Então, você vê, tipo assim, eu cheguei numa turma que é adequada para o meu nível de inglês que eu já tinha no Brasil e que dali eu posso realmente agregar coisas, né? Não é chegar numa turma que, por não ter uma turma formada, me colocam no nível abaixo ou no nível acima. Que você fica, pô, mas eu tô aprendendo as cores, não tem sentido, cara. Sim. Né, para o meu nível. Mas também não é para eu estar apresentando 50 minutos de um texto acadêmico ainda. Então, isso foi muito bom. Você chegar no ambiente, você se sentir à vontade, você começar a interagir na escola, com essa imersão. Semana passada a gente teve Halloween na escola, então já é um evento, uma aproximação. A próxima semana vai ter uma aula fora da escola, que a gente vai visitar uma concessionária de carros elétricos. Então, toda essa imersão, isso é muito bom, te dá muito conforto. E vou te ser sincero, até surpreende você, porque eu fui surpreendido pelo meu nível de inglês. Sim. Porque no Brasil tudo é meio muito travado. Quando você começa a vir aqui, utilizar, falar, conversar, consumir as coisas em inglês, tudo vai ficando mais natural, tudo vai ficando mais espontâneo. Então, até aquele inglês que você achava muito ruim, você começa a perceber que, olha, meu vocabulário é um pouquinho melhor do que eu esperava. Olha, isso aqui que eu pensei que eu não sabia, eu estou conseguindo compreender melhor. Minha esposa não está estudando comigo, mas só o fato dela ver TV, dela ir comigo no mercado, acompanhar a farmácia, ela já começa, opa, isso aqui eu lembro, porque ela também já estudou inglês no Brasil. Uhum. Então ela já se sente, opa, isso aqui eu sei o que estão falando, isso aqui eu entendo. Então, isso é muito legal. Isso Legal. E só para a galera entender aqui, hoje você tem, hoje você lá na sua sala, você tem alunos de outras nacionalidades, né? eu tenho brasileiros, né? Tenho colombianos, tinha um equatoriano, acho que trocou, e 2 sauditas. 2 sauditas. Então, isso, galera, é uma coisa muito importante também na hora de escolher a escola. E a gente fala isso lá na assessoria também. Na hora de você escolher a escola, você tem que olhar para isso. Você tem que ter. Você está vindo para estudar inglês por causa de imersão, ok? Porque você quer estar imerso. Não adianta você vir para cá estudar numa escola que tem 98% de alunos brasileiros, porque você não vai ter imersão. Lá na Ola, a gente nos corredores, a gente só fala inglês. Então, se tiver alguém falando, 2 árabes se encontrarem lá, eles têm que falar inglês. Se eles querem falar em árabe, ou se o brasileiro quer falar em português, ou se o colombiano quer falar em espanhol, ele tem que sair da área comum da escola, e aí na rua ele pode fazer o que ele quiser. Mas se estiver da escola, a gente faz com que ele fale. Então, isso é muito, muito, muito legal. É legal você tocar nesse ponto e eu vou destacar isso. Na hora de escolher a escola, você tem que olhar para alguns fatores. A gente vai dizer para você quais são os fatores que você tem que olhar. Tá? Mas, complementando também, Rafael, por exemplo, você tem brasileiros e você às vezes quer sentir aquele conforto de você perguntar alguma coisa, mas, cara, para você falar com colombiano, para você falar com saudita, tem que ser inglês, que é a língua comum de todo mundo.
Então, isso te força a exercitar. Na minha sala não tem, mas na semana que eu entrei, tinham 2 chineses também entrando. Então, não dá para você sentar numa mesa com saudita, chinês, colombiano e brasileiro e querer que o pessoal venha falar portunhol ou mandarim. É inglês. A gente tem coreano lá, chinês, japonês, saudita, equatoriano, vai entrar agora uma ucraniana também. Se eu não me engano, a gente vai chegar a 14 nacionalidades no total. Né? A Cris está perguntando aqui se o seu inglês era intermediário. Como é que era teu inglês quando você veio? Sim, eu considerava o meu inglês intermediário. O que eu chamava de intermediário? Quando eu vinha de turismo para cá, eu conseguia fazer um pedido do McDonald's, eu conseguia entender quando alguém estava brigando comigo na fila da Mas você Disney. não pedia pelo número, não, né? Não. Eu ficava gaguejando lá, falando chicken, kitchen, como todo mundo. Mas era esse nível. Eu conseguia alugar um carro, essa coisa do... E aí, aqui, tanto que eu não entrei no básico, né? Já coloquei no nível intermediário, avançado, e daí eu estou desenvolvendo. Então, a aula é totalmente em inglês, a gente não fala nada em português. Eu acho que o professor nem sabe português, né? Ele é nativo, Ele é nativo. Então, realmente, isso foi muito, muito bom, assim, nessas... Bacana. Pode falar. Bacana demais. E a gente vai ter, Cris, já que você perguntou sobre o inglês, o Teacher Fernando, que é o diretor da Ola, ele teve aqui na live, tá? Ele entrou aqui, eu não sei se ele tá aqui ainda, se ele tiver, dá um oi pra galera, Fernando. O Teacher Fernando vai fazer uma live comigo na semana que vem, na terça-feira, e ele vai falar um pouquinho do inglês para quem tá chegando com visto F1. Vai ser uma live bem legal, o Teacher Fernando tem um curso online, ele tem um curso que ele já prepara você para o estudante que quer vir para cá estudar nos Estados Unidos, então ele já começa a dar uma preparação lá anterior. Então vocês podem seguir ele lá e chamar ele, é um cara super atencioso, vai responder vocês, vai atender vocês, e a gente vai fazer uma live aqui para falar sobre isso também, tá, pessoal? Então, Cris, fica ligado aí, acompanha, você vai ser colega do Ramsés, você já está lá com a gente lá pela Ola, né? E aí, muito legal te ter aqui também. Ramsés, para a gente começar a direcionar já para encerrar, para não tomar muito teu tempo, eu queria que você dissesse para mim o seguinte. Eu sei que a gente acabou não fazendo uma assessoria completa, né? A gente não fechou uma assessoria completa, você veio e acabou que eu te ajudei um pouco naquilo que pôde, né? Hoje, você parando para pensar tudo que você viveu aqui, tá? E aí eu quero sinceridade tua e vou ficar tranquilo se você falar, não, Rafa, acho que não mudaria nada, não me ajudaria e tal. Você até perguntou para mim, pô, Rafa, o que você vai me perguntar lá no dia da live? Eu falei, cara, eu vou te perguntar e eu quero que você seja super sincero. Não quero que você não fale nada que não seja sinceridade, que uma das coisas que a gente preza aqui na assessoria, e até para entregar essa assessoria para vocês, é a integridade do processo. Né? Ter um processo íntegro que seja verdadeiro, que ajude vocês. Então, hoje, você olhando lá para trás, se você pudesse investir em uma assessoria, né, um valor que certamente seria menor do que a sua taxa de aplicação na escola. Olha isso, tá? Você investiria nessa assessoria? Você teria essa assessoria com você? Cara, com certeza, sem dúvida nenhuma, totalmente seria o meu dinheiro mais bem gasto. Bacana. Cara, a assessoria, como você falou, te poupa as portas que você vai levar na cara. E isso, quando você chega aqui, é fundamental, porque isso te desgasta. E vamos ser sinceros, vamos trazer para o nosso dia a dia, quem está vindo, quem já veio, sabe. Você não tem voo rápido para cá. Você vai passar no mínimo 8 horas dentro de um avião, você vai virar à noite, você vai chegar aqui cansado, às vezes você vai pegar um carro de Miami para cá, às vezes você vai pegar outro transfer, e aí no outro dia você já tem que estar resolvendo suas coisas. Cara, você tem o lag da situação. Então, você chegar nesse susto e você ter que raciocinar quem você confia, quem você não confia, esse processo é correto, esse processo não é. E qualquer coisa, é isso que eu digo, é questão de confiança. Eu fechei a aula com o Rafael e eu sempre digo isso para ele por questão de confiança. Por eu confiar no processo da forma sincera como ele me falou. Até nos nãos que ele me deu. Daquela Sim. Então, se você puder pegar um atalho que vai ser muito mais barato, porque eu vou dizer o que eu já ouvi de brasileiros nesses últimos 30 dias. Todo brasileiro aqui perde
tem que pegar mais uma semana de carro alugado porque não conseguiu comprar o carro ainda. Todo brasileiro aqui perdeu $150 em aplicações de condomínio que não aceitaram. E o pior, o condomínio sabia que você não ia passar na aplicação. Sim. Ele sabia, mas ele te fez aplicar mesmo assim. Então, você desviar desses casos te poupa muito tempo. E dinheiro, né? Te dá uma calma de pensar para você focar nas coisas que realmente importam. Né? Aquele negócio de você poder começar a pensar em conforto para sua família, em atividades, em coisas que você, se você não tiver isso, você vai perder lá suas 2, 3 semanas. E aí, depois disso, por exemplo, hoje vou fazer um mês e o meu apartamento eu recebi no começo dessa semana, com o auxílio do corretor que o Rafael me indicou, que conseguiu um repasse de um brasileiro, que encaixamos. Então, mas foram 3 semanas procurando. E aí você, então é só entrar? Não, porque você tem que limpar, você tem que ligar a luz, você tem que ligar a água. Então, e você sabe como é que liga a luz aqui, pessoal? Sabe aquele inglês que você não tem? É esse aí que você vai precisar, porque você vai ter que ligar lá. No telefone, né, cara? E leva 40 minutos no mínimo para você ficar lá esperando, para a pessoa falar com você, para explicar. Então, é um processo, assim, quem consegue parar 1 hora no telefone para quando explicar um processo? E aí depois o cara vai lá e vai te cobrar $240 de depósito. E detalhe, cara, assim, quando eu indico o Kiko, né, que é quem faz a parte de corretagem, quando eu indico ele, quando ele consegue alugar o apartamento, porque ele tem as limitações dele também, porque às vezes não tem apartamento, né? Ele quer vender, mas não tem. Mas ele faz tudo. Tipo, o cara liga a luz para você, o cara, se for uma casa, o pessoal não sabe aqui, né? É essas coisas que o pessoal não sabe, que só vai descobrir quando chega aqui, né? A questão do money order, a questão de ligar a luz, como é que faz. Se você aluga uma casa aqui, você tem que ter a lata de lixo na casa. A lata de lixo você tem que pedir no condado. Então você tem que. Isso aí acho que você não sabia também. Você tem que ligar para o condado e falar: olha, eu aluguei uma casa, eu comprei uma casa e eu preciso que seja entregue para mim a lata de lixo, porque eu preciso de colocar o lixo uma vez por semana do lado de fora. Né? E a galera não tem essa ideia. Então, assim, são essas coisas pequenininhas, esses pequenos detalhes que você... Eu vou te fazer uma pergunta, Ramsés. Você achou essas informações em algum lugar no YouTube? Não. Não. Você não acha. E quando você acha, é uma coisa muito picotada. E cada condado, aí vem aquela coisa, cada condado tem sua política, cada condomínio tem sua... Alguns facilitam, outros não. Alguns têm taxa para fazer isso para você, outros não fazem. Às vezes, a pessoa que te atendeu no office do leasing, ele tem disposição de te ajudar, porque ele percebe que você está chegando, ele percebe sua dificuldade, mas tem gente que simplesmente pergunta, o que é que eu tenho que fazer? Aí, cara, liga para lá. Então, o Orlando colocou aqui, ó, o Kiko fez tudo para mim. O Orlando veio com o Kiko também, veio comigo, e aí eu indiquei pro Kiko e tal. Então, assim, galera, é isso que eu queria que o Ramsés contasse um pouquinho da experiência dele de chegada. Queria dizer para você, Ramsés, você tá chegando, você ainda vai descobrir mais coisa, tá? Mas eu quero te dizer, e eu já te disse isso, você pode contar comigo, né? Então... O que você precisar, Rafa, fiquei sabendo disso, porque existem outras etapas, pessoal. A coisa ela vai acontecendo por etapa, tá? Então, primeira etapa da chegada, onde você vai passar essa questão do dia a dia. Depois você vai ter a etapa de ter dinheiro aqui nos Estados Unidos. Então, você vai ter que mandar dinheiro para cá, ou você vai abrir uma empresa, ou você vai ter que ter um IT number. Então, ou seja, aí vão ser outras coisas que você vai ter que procurar saber, que se você tem uma direção, é muito mais fácil. Você não vai ficar batendo na porta de um monte de contador, porque você tem a barreira do inglês, como o Ramsés falou, né? E é legal você ter essa barreira, porque essa barreira é que vai fazer você evoluir no teu inglês. Mas existe uma limitação do estresse, né? Porque você... Imagina, né? Você está chegando, família, teu filho tem que ir para a escola, você vai ter que matricular na escola, você não sabe como é que o menino vai reagir, então você tem que dar um suporte para ele. Aí a tua mulher ela precisa de ter alguma coisa para poder resolver os problemas de casa, né? Você tem que pensar na tua empresa no Brasil e aí tem que falar inglês. Então, isso é muito estressante, pessoal. Muito. Se você não tiver o mínimo de suporte, fica realmente complicado. E é isso que a gente vai tentar trazer para vocês. Então, o Wesley perguntou aqui qual foi a loja de carro. Depois você fala comigo no privado, Wesley, que eu vou te passar tudo. Você é meu cliente lá da Ola. Eu vou te dar bastante informação. Mas, se eu não me engano, você vem no
início do ano que vem. Então, fica ligado em dezembro, fica ligado nesse projeto que a gente está lançando. A gente vai ter assessoria grátis, são 3 ou 4 dias de assessoria grátis, do dia 7 ao dia 9 de dezembro, tá? Depois a gente vocês vão ter um suporte meu, então fica ligado nesse projeto, fica ligado no que eu vou ficar postando para vocês, vai lá na página A Caminho de Orlando, com visto de estudante F1, lá no Facebook. A gente acabou de criar, tá fresquinha a página, criamos ontem. Então vai lá, curte a página, participa, comenta, pergunta, manda mensagem inbox, que eu vou me dedicar e vou responder você. Pronto. Eu vou até comentar aqui, alguém colocou ali, tô com medo de ir, viu? Aí, não tenha. É que nem montanha-russa, dá aquele medinho na subida, mas depois que desce é ótimo. É fantástico. E com assessoria, é como se você tivesse um Fast Pass aqui. Você vai furar a fila. Galera tem que explicar pra galera, quem não veio pra Disney ainda, galera. Fast Pass é aquele pula-fila, né? Aquele Quick Line que a gente chama, né? Que você vai pro parque e aí aquela fila enorme de 3 horas de brinquedo e aí você vai no Fast Pass da Disney e aí você entra primeiro. 15 minutos. Exatamente. Isso é bem legal. E, cara, como eu disse, o Rafael, eu não paguei assessoria pro Rafael, mas eu tive muito auxílio dele. Eu, claro, não abusei da boa vontade dele, porque eu sabia que não era obrigação nenhuma dele. Mas sempre que a coisa apertou, eu disse, cara, tô precisando de dar pelo menos um norte aí. Ele, não, fala com essa pessoa, faz assim. E foi muito bom, tipo assim, e tá sendo uma vivência fantástica, assim. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter vindo e ter passado por isso. Mas, como eu disse, se eu pudesse furar a fila, eu furaria. Bacana. Ramsés, mais uma vez, cara, a gente está chegando ao final aqui. Queria agradecer a todo mundo que participou. Agradecer a você pelo teu tempo, a tua presteza, que na hora que eu falei com você, cara, vamos fazer lá uma live, vamos contar pra galera como é que foi a tua experiência. Você na hora falou, pô, pode contar comigo, cara. Ainda convidei a esposa dele, ele falou, ela não vai querer não, que ela é tímida. Mas agradece a ela porque ela tá cedendo o seu tempo aí pra gente. Né? Isso, exatamente. O menino também, o bebezinho já tá ali. Beleza. E, cara, uma coisa que eu esqueci de comentar, mas eu gosto de reforçar isso. Existem muitos grupos de Facebook. Mas, assim, cara, você chegar lá e soltar uma pergunta, você pode receber milhões de respostas erradas para uma certa. Ou uma meia certa. Então, é uma coisa que hoje eu não recomendo mais. Quando você estiver aqui, utilize Facebook. Mas até você vir, cara, foge, porque é muita informação equivocada, é muita gente dando certeza de processos que nem existem mais. Exatamente. Eu vou contar para vocês no dia no dia que a gente for fazer a assessoria gratuita, né, nos 3, 4 dias lá em dezembro, eu vou contar para vocês a minha história. E vocês vão cair para trás. Assim, é uma coisa que foi surreal realmente que aconteceu comigo e como eu tive que mudar o meu planejamento, que eu vinha há 2 anos, por causa de um erro de uma informação de um youtuber, assim. Não tenho nada contra youtuber, tá? Até porque os meus vídeos são postados lá também. Então seria surreal se eu fosse contra isso. Eu não sou contra, né? O que eu fico muito assustado é que quando a gente fala de processo migratório, e o F1 não deixa de ser, tá, gente? O F1 é um visto migratório, é um visto não imigratório, na verdade, mas que mexe com a tua parte migratória. Então, quando a gente fala de uma questão dessa, a gente tem que ter muita responsabilidade para falar, porque isso pode afetar o sonho de alguém de se tornar um residente permanente, que era o que ia acontecer comigo aqui. Tá? Então, eu vou contar isso para vocês em dezembro, mas eu já vou dizer para você, cara, muito obrigado. O Orlando está dizendo aqui, pedindo para entrar em contato, que está querendo voltar em janeiro. Orlando, eu vou te chamar me chama em box aqui, me manda teu número, que eu vou entrar em contato com você amanhã e a gente vai falar. E em janeiro a gente vai se ver aqui. Se eu não me engano, você ainda tem o visto, então o processo é muito mais simples e a gente consegue resolver isso rápido. Ramsés, obrigado, querido. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Te desejo na América, toda sorte nos Estados Unidos. Conta comigo demais e que Deus abençoe tua família. Deus abençoe você, abençoe tua família também, abençoe todo mundo que tá aí. E, cara, sempre que precisar, me chama. O Ramsés de hoje não é o Ramsés daqui a 3 meses, eu tenho certeza, vai ser uma outra experiência. Então, o que eu puder compartilhar, o que eu puder ajudar com a minha experiência, não com informações, porque eu não tenho a sua capacidade, mas com a minha experiência, eu tô aqui à disposição sempre. Obrigado, querido. Forte abraço para você. Beijo, pessoal. Abraço em todos aí. Fica com Deus. Fica com Deus. Abração.